Senhores vereadores, ordem do dia. Aqui, ó. Aqui, ó, usa o meu. Fez cálculo? Ixi, o meu vai... Quero agradecer aqui a presença do senhor Cascudo. Ex-vereador, obrigada pela presença. Processado inscritos em discussão única. Processado legislativo 126 de 2016. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao Dr. Divino Pereira do Lago. Autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação. Coloco em discussão. Em discussão, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços-Caldense ao doutor Divino Pereira do Lago. De autoria do vereador Paulo Tadeu. E o parecer pela aprovação. Em discussão, com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio, acelerado hoje. Senhoras e vereadores, eu tenho uma grande satisfação de ser o relator desse projeto em si, e quero cumprimentar o ilustre vereador Paulo Tadeu, da Silva da Carte, pelo reconhecimento de um ex-secretário dele, um secretário que, naquela época, eu acompanhei bem a humildade, o conhecimento do cidadão. Era um amigo também dessa Casa Legislativa, não fechava a porta para ninguém, todo mundo que batia, ele era bem atendido, ele com aquele sorriso. Foi um dos grandes secretários da época do Paulo Tadeu. O Divino, eu tenho amizade com ele até hoje, por causa da sua humildade, do seu a camaradagem com a gente, como tinha também na gestão dele uns secretários, né, propotentes, que, entendeu? Né? E, na verdade, o Divino foi um dos melhores secretários que o Paulo Tadeu, de conhecimento, de bondade, de humildade. É advogado, é uma pessoa onde vê a gente, cumprimenta, não envolve politicamente assim, não faz politicagem, né, Paulo Tadeu? E de forma foi bem escolhida, acho que tardou muito esse reconhecimento do atual, hoje vereador, mas do grande secretário, foi na gestão do Paulo Tadeu, de forma que eu cumprimento e está de parabéns pela escolha, Paulo Tadeu. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu também fico muito feliz em votar esse projeto de decreto legislativo, viu, Paulo Tadeu? Eu conheci o Divino e a esposa, a irmã Clarice, né, nos bons tempos de ginásio estadual Virgínia da Gama Salgado. E depois, quando ele esteve na sua administração, também a gente sempre teve um bom relacionamento. Pessoa realmente humilde, rapaz honesto, batalhador e que merece essa honraria. Eu realmente não me lembrava, né, que o Divino não era nascido em Poços de Caldas, mas conheci ele lá nos idos tempos aí dos anos 70 e parabéns aí pela iniciativa, é uma alegria poder dar o nosso voto favorável aqui. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria agradecer aqui as menções aqui formuladas pelo vereador Paulo Eustáquio, pelo vereador Antônio Carlos, que fazem justiça à figura do Divino. Divino eu o conheço há muito tempo, né, tive oportunidade de conhecê-lo nos anos 80, já como uma figura destacada e muito comprometida com as lutas populares aqui em Poços de Caldas. Uma pessoa que se alinhou lá desde a juventude, às comunidades eclesiais de base, junto com a sua esposa Aide, e foi um dos responsáveis, né, um dos
uma das figuras que muito produziu por Poços de Caldas. Foi um dos fundadores do CREDEP surgiu o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, foi uma luta desses jovens que faziam parte do CREDEP. O Conselho Tutelar foi resultado da luta desses jovens, e o Divino continuou sempre sereno, sempre muito tranquilo. Foi meu secretário de governo, me ajudou muito, trabalhou muito ao meu lado como um secretário dedicado e como um amigo leal, corretíssimo. E, de fato, boa parte das coisas que pude conquistar tem aí a contribuição do Divino. E tendo saído da cena política, né, passou a trabalhar com o Dr. Gaspar Eduardo de Paiva, que reconheceu nele, né, esses méritos e essa competência. Então, compõe aí um escritório brilhante, de pessoas brilhantes, mas o Divino nunca arredou pé das coisas que acredita e das coisas que acreditou. Ele continua muito sereno e muito coerente com tudo aquilo que ele cultivou ao longo da vida dele. Continua acreditando no mundo melhor, no mundo mais justo, no mundo fraterno, e continua tendo assim uma postura que eu respeito muito. E eu fico muito orgulhoso e muito honrado de poder propor essa homenagem, que certamente essa casa há de acatar pelo merecimento e pela história do Dr. Divino Pereira do Lago. Vereador, professor Flávio. Eu só queria congratular e cumprimentar o vereador Paulo Tadeu pela iniciativa. Como já foi manifestado, o Divino é uma pessoa honrada, um sujeito trabalhador, e um sujeito sempre teve um compromisso muito com as causas sociais do nosso município. Sem dúvida alguma, é merecedor esse título de cidadania para o Divino do Lago. Parabéns aí ao autor Paulo Tadeu. Em votação. Vereador Zé Maria. Ok. Não está. Está ausente. Processado, então, aprovado por 13 votos, a promulgação. Processado inscrito em segunda discussão. Processado 128/2016, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias, no valor de R$ 710 mil, manutenção dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Autoria: Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Colocamos em segunda discussão o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias, R$ 710 mil. Secretaria Municipal de Saúde. Já aprovado, parecer conjunto pela aprovação, aprovado já em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos, a sanção, senhor prefeito. Em primeira discussão, nada consta. Tribuna. Quem é o primeiro? Hein? Quem é o primeiro? O meu também pode tirar. Vereador Lical. Pode assumir primeiro.
Sua presidente, seus vereadores, vou ser bem rápido hoje. Coisa que eu questionei a respeito das vielas, a respeito de loteamentos, que a prefeitura tem que tomar uma providência, que não cabe a ela, cabe o loteador fazer interferência nas vielas, fechar a viela. Eu gostaria que o Celso passasse para a gente das vielas primeiro. Desculpa. Não, eu estou esperando a passagem, não foi por isso não, desculpa. Não. Essa daí é a viela. Já foi construído lá de baixo, lá de cima, e fica essa viela aberta, colocando em risco as pessoas que moram ali, pessoas não aceitam aquele local, malandro, fica tudo escondido ali. Então cabia, aí ó, o loteador ou a prefeitura tomar as providências e fechar esse local. E agora a outra que eu gostaria, Celso, é a respeito que eu fui procurado domingo, ligar na minha casa, a respeito da feirinha dos macacos, a feira de artesanato. Gente, eu acho que é uma coisa de louco isso. Tenho certeza que a administração, se não viu, vai ver, vai tomar providências mais rápido possível a respeito da feira. Aqui estão as fotos, olha aqui. Isso foi domingo, a cidade cheia de turistas, olha a situação que estava. Essa senhora aqui, volta lá, Celso, por favor. Essa senhora, com andador, passou na água, caiu. Uma turista. Como é que fica uma cidade igual a Poços de Caldas, uma cidade turística, uma situação? Olha aqui, tudo cheio d'água. Aí, ó, está dando para todo mundo ver a situação que está. Eu acho que não é tão difícil, não. Aí a prefeitura teve lá fazer uma recuperação. Foi um nível contrário. A água estava correndo ao contrário. Pelo amor de Deus, gente, uma pessoa que... Olha aqui, os bueiros estão todos entupidos. É coisa fácil. É só de entupir esse bueiro para dar uma condição melhor de trabalho para os usuários da feirinha e também as pessoas que necessitam fazer compra, turistas e tudo. Então, estou pedindo, viu, Paulo, encarecidamente, eu tenho certeza absoluta que o senhor vai interferir junto ao prefeito para tomar providências o mais rápido possível a respeito desse assunto. É só isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, seu público presente. Semana atrasada, o vereador pastor Valdir, ele falou sobre a Zona Azul. E realmente, pastor, está precisando de fazer uns ajustes na Zona Azul. Porque muitos parquímetros estão estão fora de operação, estão dando muito problema. Isso é uma reclamação geral dos turistas que não encontram o parquímetro funcionando e não tem onde comprar os cartões. Então a gente vê aí a grande dificuldade no uso da Zona Azul nesse começo, com muita vaga no centro, o pessoal indo cada vez mais estacionando o carro cada vez mais distante, né, ao invés de poder pagar. Mas muito se vê pela dificuldade do pagamento, por conta desses parquímetros que não estão funcionando. No tempo da Zona Azul, quando eram os meninos do Lions ali, que vendiam os bilhetes, era muito mais fácil, principalmente para as pessoas de mais idade. Então elas se sentiam mais confiantes, parava, comprava o bilhete, colocava no carro, não tinha esse problema. E hoje a gente vê muita dificuldade das pessoas para adquirir os bilhetes e para poder estacionar no centro. Com esses parquímetros aí, eu ouvi reclamação no final de semana da Zona Azul, da segunda parte da Zona Azul, onde que é um preço diferenciado, um preço mais barato, né, mais longe do centro, mas que o parquímetro não estava funcionando. A pessoa veio adquirir o bilhete no parquímetro mais perto do centro e ele paga o preço do centro, né, e sem saber. Aí o carro é multado. Então, a Zona Azul realmente vai precisar de ter alguns ajustes para poder funcionar de acordo. Outra coisa que eu vim falar, presidente,
ontem eu conversando com uma pessoa que ela já havia me procurado, porque ela tinha um problema na sua casa, de problema de uma árvore que cresceu demais e a raiz ela chegou a quebrar o muro da casa e a raiz estava dificultando a abertura do portão da garagem. Eu tinha feito uma indicação à Secretaria de Serviços Públicos, isso na época do outro secretário. Infelizmente não fui atendido, mas não eu, né? Não foi o munícipe que não foi atendido, né? E ele continuou com o problema. Ele encontrou recentemente o vice-prefeito, conversou com ele, explicou o problema dele e disse que, falou, eu já falei com os vereadores, falei com o Sansão, ele falou, o Sansão não manda nada. Ah, mas eu falei com outro vereador, ele falou assim, o vereador não manda nada. Fala para mim que eu faço, mas também não fez. Então o negócio ficou parado, fica um jogo de empurra, e infelizmente o munícipe fica desatendido, né? Deveria ser atendido não para ajudar um ou outro vereador, mas solucionar o problema do munícipe, né? Nem se fosse nessa segunda opção aí, se não quisesse me atender, mas já outro vereador também pediu e mesmo o vice-prefeito também disse que iria fazer e não o fez. Por fim, presidente, queria deixar, só acho que mais era para constar em ata isso aí, para a gente poder registrar na casa, sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas que aconteceram no Brasil, eu tive o privilégio de ir na primeira semana. Foi assim um evento grandioso, foi um evento muito bom, muito organizado, muito limpo, assim, organização fora do comum, tudo funcionando, e a gente via satisfação muito grande nos turistas, nos atletas, que você encontrava delegação de atletas por todos os lados, muitos turistas estrangeiros, então a gente via assim, uma satisfação muito grande do povo estrangeiro, né? Eu acho que eles no começo pensavam uma coisa, aqui no Brasil tem a Zika, tem problema de violência, mas não foi visto isso. O Exército estava na rua, a Força Nacional estava na rua, e o Rio de Janeiro estava limpo, muito limpo mesmo, muito organizado, e foi um evento muito bonito. Acho que vai deixar uma boa imagem para o mundo inteiro e vai deixar assim uma vontade de todos esses atletas, esses turistas que vieram de fora, vai deixar essa vontade de voltar para o Brasil. Foi assim que eu vi lá, foi assim que os noticiários todos, né, a imprensa estrangeira também deixou registrado. Obrigado, presidente, boa noite. A presidência que agradece, será constado em ata pronunciamento, Vossa Senhoria. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu da Silva da Carte. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu tenho feito desse meu mandato um espaço também de chamar as pessoas à reflexão sobre o que acontece no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. Há poucos dias eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre algo que é muito claro e muito presente na conjuntura mundial, que é esse rearranjo geopolítico, geoeconômico e geomilitar no mundo em que nós estamos vivendo. Tive a oportunidade de falar sobre a importância que os Estados Unidos dá para a recuperação de territórios econômicos que vinha perdendo em função de acordos diferentes daqueles que tradicionalmente se fazia entre as grandes economias mundiais. Não é por outra razão que os Estados Unidos resgatou a existência da quarta frota
para patrulhar o Atlântico Sul. Também mencionei aqui o avanço dos tratados militares pela Europa, de maneira que a OTAN, que antes, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que antes esbarrava nas fronteiras do leste europeu, a então conhecida Cortina de Ferro, foi se reconstruindo de modo a chegar às portas da Rússia. Eu disse que a reação russa foi buscar um tratado militar com a China e com a Coreia do Sul. Esses rearranjos econômicos, simultâneos a rearranjos militares, devem chamar a atenção de todos nós, porque colocam em risco a existência da humanidade. E muitas vezes, quando a gente trata de temas assim, as pessoas tendem a imaginar que se trata de um lunático que vive pensando em teoria de conspiração, ou de uma pessoa que busca desculpas pelas coisas que vão no Brasil. Duas notícias me chamaram a atenção hoje. Uma que foi o adiamento do governo em discutir, do atual governo, em discutir para depois do encontro do G20, uma proposta dos planos de investimento, de parcerias de investimento, uma proposta de um leilão mundial para a venda do aquífero Guarani. Há um grande empresário australiano que há tempos vem buscando fontes intermináveis de água para os seus investimentos. O comércio de água mineral no mundo hoje representa 100 bilhões de dólares. Então nós estamos aí não só deixando de explorar o pré-sal para diminuir o valor do pré-sal, mas agora cogitamos de vender o aquífero Guarani. Mas o que me assustou, senhor presidente, senhor secretário, foi uma matéria que a Rússia, desde 1946, não usava o território espacial do Irã para nenhuma atividade militar no Oriente. E foi autorizado pelo Irã a fazer uso das suas instalações militares para eu sei que quando a gente fazia a prova, na época de faculdade, quando terminava o tempo de responder a pergunta, vinha um barulhinho desse na cabeça. Me lembrei aqui do professor, depois reitor, que eu tive na Universidade de Uberlândia. Mas eu voltando a esse assunto, desde 1946 não usava o território iraniano para qualquer ação militar. Voltou a usar. E mais do que isso, o Irã foi aceito como membro observador do Tratado de Xangai, que é exatamente esse que envolve a China, a Rússia e a Coreia do Norte. Então nós estamos em pleno desenvolvimento de condições geopolíticas, geoeconômicas e geomilitares que levaram o mundo a duas grandes guerras, a primeira e a segunda. E, evidentemente, que esse rearranjo, né, tem as suas garras aqui no Hemisfério Sul, particularmente aqui no Brasil, diante da realidade que nós estamos vivendo hoje. E, finalmente, eu queria cumprimentar o prefeito pela iniciativa de fazer a reforma da Venceslau Braz. Hoje, acho que foi o vereador Joaquim que se referiu
ao fato de haver viadutos lá em Pouso Alegre. É óbvio que existem viadutos lá em Pouso Alegre, porque o dinheiro que era para aplicar aqui no DENIT, o senhor Rogério levou para lá. O DENIT regional deslocou recursos de Poços de Caldas para Pouso Alegre, e faz isso há muito tempo. Mas eu queria cumprimentar o prefeito pela iniciativa. É algo que vai exigir explicações, ele vai ter que demonstrar o interesse público dessa intervenção, já que se trata de um espaço federal, mas ele saberá fazê-lo e nós saberemos, certamente, defender essa iniciativa aqui, porque é uma demanda e uma necessidade da população de Poços de Caldas. E na mesma linha do discurso do Joaquim, dizer a ele, Joaquim, que existe um projeto do viaduto que Vossa Excelência demandou aqui hoje, já no DR há algum tempo. É até um viaduto que tem até algum cuidado de fazer com que a ligação seja centro-sul, de modo a não fazer uma divisão com um equipamento público entre o sul da cidade e o restante, e o centro da cidade. Então, é um projeto que nós temos que buscar aí, mobilizar-nos, buscarmos a nossa mobilização para convencer o governo do Estado a fazer esse investimento. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Cuidado com o despertador, viu, Antônio? Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, saudação aqui ao nosso querido amigo ex-vereador Sebastião Nogueira, Tião Cascudo, que passou por essa casa aqui de forma magnífica, né? O Tião sempre foi um grande amigo. Eu tenho muita satisfação em dizer que eu conheço o Tião desde quando ele chegou aqui em Poços de Caldas, viu, pastor Valdir? Eu ainda trabalhava ali no Bar Alvorada, na antiga rodoviária, né, Tião? Ele veio lá de Cabo Verde, com seu irmão, seus filhos eram pequenos, né? O Fábio, o Flávio, Fernanda. O Rogério também tomou muito café lá com a gente, lá, né, Rogério? Mas eu também tenho muita satisfação em dizer, viu, senhor presidente, que nesse mandato que está caminhando aí para a reta final, eu acho que eu deixei aqui uma pequena contribuição, né, das fotos, né, que nós lançamos aqui a prática, né, eu ia falar a onda, mas a onda é outra coisa, né, de mostrar fotos de locais que estão precisando de melhorias, e fico feliz que outros colegas também, né, aderiram, como o vereador Luiz Carlos e outros colegas têm. Então, eu tenho mais algumas fotos para mostrar hoje aqui, com a contribuição do nosso amigo Celso. Vamos lá, marcar a nossa passagem aqui. Essa é a obra lá, ó, vereador Rogério Carrillo, lá perto da Pedro Galha. Eu estou tentando lembrar o nome dessa rua, que é aquele morrão que sobe, ali com destino à Vila Tone. Entendeu? Então, começou, parou alguns anos atrás, agora está de novo lá, ó. Hein? Não é essa rua, não. Aí, ó, aqui passa o córrego, tá vendo ali, ó? O córrego está ali, ó. Olha, o fundo desse empreendimento é quase dentro do córrego. É algo assim absurdo. Pode? Está aprovado isso? Pode, vereador Paulo Tadeu? O senhor que já foi prefeito? É um absurdo, né? Eu quero saber quem que foi que aprovou isso. Aí, ó, aqui a ponte, ó. Olha lá o córrego, ó. Então não vale mais nada, né? Certo? Agora é uma situação que nós flagramos aqui a semana passada, em frente à Câmara. Olha o tamanho do bitrem passando aqui na Rua Junqueiras. Aí eu pergunto, cadê os agentes de trânsito do senhor Luiz Carlos Lima, vereador Paulo Eustáquio? Onde que eles estão? Nessa hora é que deveria haver rigor, porque é um veículo que não é de Poços de Caldas. Entendeu? E tem legislação que não permite, né, a passagem de um veículo desse porte, desse peso, aqui pela área central. Aqui o Parque Infantil do bairro Santa Maria, vamos dar uma olhada aí, está meio abandonadão e tal, a água parada na pia. Cadê a torneira? Lá os banheiros tudo depredado, uma sujeira imensa. Como é que você vai levar seu filho ali, vereador Rogério? Tem jeito, né? Então, é um equipamento inútil.
para as famílias, para os pais e crianças. Quem usa são traficantes, usuários de droga, lá no bairro Santa Maria. Aí a situação. Já estou com um requerimento prontinho para a semana que vem, questionando esse descarte lá na Vila Matilde. Já várias fotos que nós recebemos. Então está aí a situação, não sei se isso aí é a prefeitura que está jogando, se a área é pública ou particular, e a população lá está incomodada com essa situação. Olha, virou bagunça, né? Muito obrigado, Celso. Então, são situações do dia a dia que a gente espera que tenha uma solução. Cadê o meio ambiente? Essa obra, lá no início da Vila Tônia, ali perto da Pedro Galha, ali na região do Jardim Country Club, é totalmente ilegal. Não tem condições, velho. Como é que vai construir dentro do córrego, velho? Então rasga tudo, velho. Código de obras, legislação ambiental, rasga tudo, bota fogo em tudo, se essa obra puder realmente seguir. Já foi iniciada uma vez, foi embargada. Eu lembro porque a gente mora na região, né? O vereador Luiz Carlos, que foi aprovado. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Botelhos, né? Nós temos muitos amigos lá em Botelhos. Botelhos vai comemorar 105 anos nesse finalzinho de agosto. E é uma cidade irmã nossa aqui, né? Tem um... Campestre também faz aniversário, né, Zé Paulo? Nessa região, Zé Paulo que é campestrense. Joaquim também veio lá do Campestre. Mas Botelhos é realmente uma cidade mais perto aqui, né? E ontem, pastor Valdir, eu tive a oportunidade de passar pela estrada Ana Antônia Merli, estrada Poços Palmeiral, que é realmente um orgulho para nós, todos nós, né, que participamos dessa cobrança, dessa obra, o asfalto maravilhoso, e o DR está sempre ali atento, ao contrário do DENIT, né, conforme foi dito aqui pelo vereador Paulo Tadeu. Esse senhor Rogério aí, ele devia merecer, acho que é uma moção de repúdio aqui dessa casa, não é a primeira vez que ele age dessa forma em relação à nossa cidade. Há muito, em outras administrações também. Mas eu estava me lembrando do seguinte, né? Eu acho que a Venceslau Braz realmente precisa de uma intervenção. Estava até conversando com o vereador Tiago Cavelanha, mas há 3 anos atrás, em 2013, a estrada de Palmeiral foi largada, esquecida. Nós tivemos que passar, com a ajuda do Dr. Moscone, para o governo do Estado, para que o Estado viesse a fazer essa obra que hoje é uma alegria, né? Todo lugar que a gente passa é uma enorme satisfação. E tomara que a Venceslau Braz também fique boa, né? Conforme ficou a Avenida Alcoa, feita pelo ex-prefeito Sebastião Navarro, também num trecho de rodovia, né? A verdade é essa. E que a nossa cidade possa ter cada vez mais melhorias, né? A caminho também de novembro aí, no aniversário da cidade. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Antônio Carlos Pereira. Também gostaria de cumprimentar o Sebastião Nogueira, que tem um carinho muito grande por esta casa e com demais colegas de plenário que aqui estiveram na época. Foi um exemplo também nessa casa. Muito obrigado, Tião Gaspar. Antes de encerramento, também gostaria de justificar a ausência já da ilustre doutora Regina Sioff, também do doutor José Maria e do professor Flávio. Gostaria de perguntar aos senhores vereadores se tem algum recado. A quarta chamada, por favor, responder a quarta chamada. Sobre as bênçãos de Deus, dou por encerrado a quarta reunião, a quarta sessão legislativa ordinária de hoje, da data de hoje. Por mais, pedimos a salva de palmas. Pavilhão Nacional. Pavilhão Nacional não esperou.